Convido aquele que tem a Bíblia para abrir no Evangelho de João, capítulo 1, texto que nós vamos meditar nessa noite. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 até o 12. João 1, 9 a 12, e a palavra nos diz assim: Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós estamos meditando sobre o Natal, já é a nossa terceira semana, onde nós estamos olhando para algumas passagens bíblicas, para esse tema Então é Natal, que tem como base, quando nós queremos falar sobre isso, o nosso tema específico do dia de hoje, Natal para Todos. E esse texto começa e nos leva a pensar nessa mensagem do Natal, lembrando e ouvindo essa mensagem, que nos fala o que era o nascimento de Jesus, o que estava acontecendo quando Jesus nascia. E a Bíblia nos diz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. O mundo experimentou que a verdadeira luz chegou para iluminar a humanidade. A profecia de Isaías, capítulo 9, já dizia assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Era uma profecia que anunciava: olha, para as trevas da vida, para as trevas na humanidade, vai nascer uma luz. E agora vem João dizendo, o Evangelho de João dizendo, o nascimento de Jesus estava dizendo: a verdadeira luz está chegando para os homens. O que acontece então? A Bíblia nos diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, diante do nascimento de Jesus, diante dessa luz, desse Natal, dessa esperança para todos, a Bíblia diz, foi para todos. Mas o nascimento de Jesus, por parte de alguns, encontrou repreensão. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O nascimento de Jesus encontrou rejeição. A verdadeira luz que ilumina todos os homens encontrou indiferença e resistência. Porém, encontrou também corações que receberam o presente. E para falar desse Natal para todos, nós estamos olhando para a música Então é Natal. Na primeira semana, a mensagem foi em cima do trecho que nos faz pensar: então é Natal, e o que você fez para refletir sobre como foi o nosso ano, como é o nosso dia a dia. A mensagem da semana passada, então é Natal, a festa cristã, e o que significa isso. E a de hoje é Natal para todos, e o trecho da música para a gente pensar é aquele que diz assim: então é Natal do velho e do novo, do amor como um todo. Então é Natal para o enfermo e para o são. É Natal para o rico e é Natal para o pobre, num só coração. Então bom Natal para o branco, para o negro, para o amarelo, para o vermelho, para a paz. Afinal, o nascimento de Jesus foi para todos. O nascimento da esperança viva em Jesus, da luz que ilumina as trevas da humanidade, foi para o enfermo, foi para o são, foi para o rico, para o pobre, para o novo, para o velho, para o branco, para o preto, para o amarelo, para o vermelho, para todos, mesmo que alguns rejeitaram. E a Bíblia nos fala sobre como foi esse Natal para todos e aonde apareceu essa rejeição
que nós lemos em João 1. Por exemplo, em Mateus capítulo 2, versículo 3 nos diz assim: quando o rei Herodes ouviu isso, o que ele ouviu? Que ia nascer Jesus. A Bíblia diz, ficou perturbado, e com Herodes, toda Jerusalém ficou perturbada com essa notícia que Jesus ia nascer. Agora nós precisamos entender o que significa isso. Herodes era um rei poderoso. Herodes era um rei sem escrúpulos, era um rei cruel, era um rei que tinha domínio de muitas regiões, era um rei que tinha o poder, inclusive, brutal, de matar aqueles que impediam o seu caminho. E a Bíblia diz que ao saber que um menino ia nascer, e hoje de manhã o pastor William ainda falou que provavelmente Maria, quando foi mãe de Jesus, tinha 15, 16 anos, e era alguém muito humilde, muito pobre, e a notícia de que nasceria um menino, de uma região de Nazaré, com uma mãe adolescente que ninguém sabia quem era, de tão pobre e tão humilde, mas era um menino qualquer que ia nascer. Mas quem era esse menino que o rei mais poderoso daquela região, ao saber do nascimento dele, fica perturbado? E junto com ele diz que muita gente ficou perturbado e tenta repreender, tenta matar qualquer bebê daquela região, para que não tivesse o risco de que esse Natal para todos se tornasse Natal, se tornasse a esperança da humanidade, se tornasse a luz para os homens. E o rei mais poderoso da região teme o nascimento de um bebê. Veio para o que eram seus, mas muita gente tentou zombar, tentou ridicularizar, tentou reprimir o nascimento do Filho de Deus. Ele veio para o que eram seus, e ele era o Natal para todos, e nós olhamos isso em Lucas 2, quando a Bíblia nos diz: anjos e pastores foram os primeiros a testemunhar esse nascimento. Quando a Bíblia nos fala dos anjos, ela nos diz que o nascimento de Jesus foi festa no céu. Os céus celebraram, os céus comemoraram. Os anjos cantaram e louvaram e falaram glória a Deus, porque Jesus nasceu, porque a existência do Filho de Deus em carne e osso para salvar a humanidade. Foi festa no céu. Mas é mais. As primeiras pessoas que Jesus encontrou, ou que encontraram Jesus, as primeiras pessoas para as quais ele nasceu, foram os pastores. E aqui não falava de pastor como um cargo religioso, mas de pastor de ovelha, que no tempo do Novo Testamento era uma profissão desprezada, era uma profissão simples, era uma profissão inicial. Por exemplo, quando nós olhamos a trajetória do rei Davi, diz que os seus irmãos estavam no exército, e ele, como ele era o mais novo, o menos preparado para a batalha, ficava cuidando das ovelhas do pai. Ou seja, era uma profissão que ninguém notava, era um lugar de desprezo, era alguém que ninguém percebia na sociedade. E de uma maneira surpreendente a Bíblia nos diz que quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele na cidade. Não havia lugar para Jesus nascer e ele foi nascer numa estrebaria. A gente olha hoje como uma mensagem bonita, Jesus numa manjedoura. Mas na verdade ele nasceu no lugar que os porcos, ou quem sabe as vacas, ou quem sabe os cavalos, que os animais comiam. Naquele lugar Jesus nasceu porque não tinha lugar para ele. E lá naquele lugar, ao seu encontro, as primeiras pessoas que entendem, Jesus nasceu, eram os mais simples de todos. Ninguém sabia o seu nome. Quem sabe eram pessoas que tiveram sonhos de um dia ter uma profissão, e agora tinham uma das profissões mais simples, menos reconhecidas do seu tempo. Quem sabe eram pessoas que sofriam inclusive para botar o pão de cada dia na sua casa. E os mais simples que ninguém notava, Deus diz: eu nasci para você. Eu nasci para você que não se sente merecedor. Eu nasci para você que não é reconhecido. Eu nasci para você que não tem um nome de reputação, mas que é alguém que luta no dia a dia, é alguém que luta pelo mínimo e que parece que ninguém te enxerga. Eu nasci para você. É Natal para todos, e a Bíblia nos diz mais.
Por exemplo, quando ela nos fala em Mateus capítulo 2, que magos do Oriente vieram ao encontro de Jesus, a Bíblia nos diz que outros povos, outras culturas, pessoas intelectuais, pessoas poderosas, também entenderam: o Filho de Deus está nascendo para mim. O Filho de Deus, a esperança da humanidade, também é presente para mim e eu quero presenteá-lo. E os magos vêm do Oriente atrás daquela estrela para saber aonde está nascendo esse menino. Nós queremos também saber, essa mensagem é para mim. E a Bíblia, voltando em Lucas, ela nos fala de Simeão e Ana. Natal para todos. Simeão e Ana, a Bíblia diz e relata a história dos dois, os dois de avançada idade, os dois muito velhos, já os dois idosos. E na sua idade avançada, eles encontram a esperança de que Jesus nasceu para eles também. O Natal é para todos, mas o Natal ele só acontece quando ele primeiro é para mim. O Natal é para todos, mas o Natal é uma mensagem que ela se torna viva, que ela se torna esperança quando ela encontra lugar no meu coração. Tem uma música antiga da igreja de Natal que diz assim: eu sei o sentido do Natal, pois na história ele tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que ele é para mim? Ele diz: eu sei. É a mensagem de que Cristo veio salvar a humanidade. Mas o que Cristo é para mim? O que Cristo é para mim? E a música diz: até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi. Eu descobri, Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus para mim. Essa música nos leva à reflexão, sim, o Natal é para todos, mas quem ele é para você? Quem é Jesus na tua história? O que o sentido do Natal transforma em quem você é? Na esperança que você tem, na tua salvação, no teu perdão, na tua vida. Para a gente refletir um pouco sobre o Natal para todos, eu quero a partir dessa frase conversar sobre uma realidade que existe no nosso mundo nesse Natal para todos. Um homem chamado Moitaba, um cristão iraniano, ele diz a seguinte frase: quando o Natal chega, comemoro a data no meu coração. Por que um relato desses se torna uma reflexão, se torna marcante para pensarmos no Natal para todos? Porque Moitaba vive num país onde a igreja é perseguida, onde é proibido ser cristão, onde comemorar o Natal pode custar a vida dele, pode custar a prisão, pode ser a destruição da sua família, pode ser a destruição da sua casa, pode ser o grande sofrimento da sua história. Então ele diz: o Natal que é para todos aqui no meu país não é para ninguém, mas ele é para mim, porque eu celebro o Natal no meu coração. Enquanto nós aqui no Brasil podemos comemorar livremente o Natal, milhões de fiéis do mundo precisam celebrar em secreto. Alguns dados para nós pensarmos: por exemplo, no Catar, país que é sede da próxima Copa do Mundo em 2022. No Catar é proibido sino, cruz e cultos em público. Alguns poucos lugares, com autorização do governo, podem ter a sua celebração interna, sem divulgar, sem proclamar, sem convidar outras pessoas para celebrar o Natal. Uma brasileira que está no Catar, relatando ao site do G1, diz o seguinte: na rua a gente não vê nada, não tem árvore de Natal, iluminação ou Papai Noel. Só do lado de dentro das casas, em alguns hotéis, você enxerga o Natal. Então, nada desse tipo de manifestação religiosa do Natal é permitido no Catar. Por exemplo, num país como o Catar, um símbolo religioso pode causar multa ou até cadeia. Quando chegar a final da Copa de 2022, vai ser uma semana antes do Natal no Catar. E nós vamos todos olhar para a Copa.
Nós todos vamos olhar para os estádios. Nós todos vamos estar aqui no nosso país e em tantos outros países celebrando o Natal. Mas lá no Catar, ninguém pode falar nisso. Mas os dados são, quem sabe, maiores e mais chocantes como olhamos nesse Natal para todos os outros lugares do mundo. Por exemplo, no Paquistão. A missão Portas Abertas pediu oração no Paquistão, sabendo que 11 pessoas morreram e mais de 50 foram feridas, num culto alusivo ao Natal, e um culto no qual se distribuía presente para as crianças. Um culto semelhante que nós tivemos semana passada, a apresentação do culto infantil de manhã e de noite. Foi o culto no Paquistão que custou a vida de 11 pessoas e mais de 50 feridas, simplesmente porque estavam tentando celebrar o Natal. No Egito, há alguns anos atrás, uma igreja, durante a celebração do Natal, foi atacada pelos extremistas religiosos, por terroristas, que destruíram a vida de muitos cristãos. Na Somália, a igreja em 2015 proibiu o Natal, dizendo que um país muçulmano não precisa dessa festa, e que Natal e Ano Novo não tem nada a ver com o Islã. Na Indonésia, inclusive nós temos uma foto da Indonésia, soldados são enviados para guardar as igrejas com metralhadoras durante o Natal, porque ninguém pode entrar. O que dizer então do que acontece na China? A comemoração do Natal é proibida na China, mas por questões comerciais, Papai Noel e árvore de Natal são comuns, mas Jesus e o presépio não podem aparecer. Na Coreia do Norte, que quem sabe hoje em dia é o regime mais rigoroso contra cristãos, contra a fé cristã, o regime de Kim Jong-il não permite nenhuma celebração religiosa. E no dia 24 e 25 de dezembro ele diz que toda a população deve celebrar o nascimento da mãe sagrada da revolução, a mãe do ex-líder do país, Kim Jong-il. E ainda no Irã, voltando ao Irã, os cristãos que desejam comemorar o Natal sabem das duras consequências que eles podem sofrer ao desobedecer às leis nacionais com essa data. E aí que vem a frase de Moitaba dizendo: comecei a frequentar uma igreja, e quando chega o Natal, eu comemoro a data do meu coração. Eu creio que quando nós ouvimos isso, nós entendemos que Natal para todos é ver que Jesus nasce em alguns lugares e encontra rejeição. Em alguns lugares ele encontra repreensão. Em alguns lugares ele encontra indiferença. Mas em alguns lugares ele encontra corações que o recebem. E para encerrar sobre essa reflexão, sobre esse olhar para países perseguidos, eu falo de um relato da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, onde é ilegal a comemoração do Natal, um pastor indiano que trabalha numa igreja subterrânea, que eles chamam, que são igrejas secretas que se reúnem nas casas, porque tem pessoas cristãs e elas querem receber da mensagem, elas querem ter uma oração, elas querem louvar a Deus e são proibidas no seu país, então eles têm encontros secretos. E a mensagem do pastor nessa reunião é a seguinte: todo dia pode ser Natal, se você estiver disposto a obedecer a Deus que nos ordenou a ir e fazer discípulos de todas as nações. Afinal, para milhões de muçulmanos, Jesus não nasceu em seus corações. Ele diz: todo dia pode ser Natal, porque você pode levar essa mensagem para que ela nasça no coração de alguém. Você pode levar essa mensagem para que esse Jesus rejeitado comece a encontrar aceitação em corações que ainda não o conhecem. E ele nos faz entender que o Natal que é para todos, ele começa quando ele é para mim. Quem sabe para a nossa realidade a reflexão vai muito na contramão desses relatos e de nos fazer pensar qual é o sentido do Natal para mim. Qual é o sentido do Natal na minha vida? Qual é o sentido do Natal na minha casa? O que a história do Natal transforma em mim?
O que saber que Jesus nasceu faz em mim? O que saber que o Jesus que nasceu não é um bebezinho que a gente enfeita, uma manjedoura, um presépio, olha aquela imagem bonita de um bebê, mas esse Jesus que nasceu é um bebê, é o mesmo Salvador que morreu na cruz para nos salvar. É aquele que, jorrando sangue com os cravos na cruz, dizia: Pai, perdoa-lhes. É o mesmo Jesus que de braços abertos na cruz dizia: está consumado. O que a humanidade precisa para ser salva, o que a humanidade precisa para encontrar amor, o que a humanidade precisa para encontrar perdão, ela encontra na cruz. E quem sabe, a grande reflexão para nós é: qual é o sentido do Natal na minha vida? Se o Natal é para todos, como ele é para mim? Como é o Natal para nascer no meu coração? Como é o Natal que eu celebro aqui dentro? Eu quero comentar com vocês a história de um filme. É um filme de Natal chamado Um Pedido de Natal. Eu assisti esse filme com a minha filha, com a Manuela, e esse filme conta a história de uma adolescente que ela teria uma festa na sua escola e a festa foi transferida para a véspera de Natal. O problema é que tanto seu pai quanto a sua mãe, eles eram cristãos, e véspera de Natal eles iam para a igreja. E ela começa a entrar em crise dizendo: eu tenho a festa na qual você é a rainha da festa e meus pais querem ir para a igreja. Então ela faz, como é o nome do filme, um pedido de Natal. E ela diz assim: eu queria pedir, o meu pedido de Natal é que o meu pai e a minha mãe não acreditem mais em Deus, que eles percam a fé. E no outro dia ela acorda, tudo parece normal, mas quando ela desce as escadas, sai do seu quarto e vai para o lugar da refeição, para a mesa da refeição na cozinha, ela encontra uma nota de $50 dizendo: coma o que você quiser. Naquele dia não tinha mais a comida da família, a oração da família, o encontro da família, simplesmente uma nota de dinheiro dizendo: coma o que você quiser. Quando chegou a hora de anoitecer e ela vai olhar a decoração da casa, na decoração da casa não tinha mais o presépio, não tinha mais versículos bíblicos lembrando que Jesus nasceu, mas tinha um Papai Noel e no lugar de Feliz Natal havia sido arrancado e agora tinha escrito: Boas Festas. Os seus pais, que eram donos de um escritório de advocacia, ao invés de agora estarem nas causas que eles dedicavam ao Natal de cuidar as outras pessoas, estavam virando a madrugada dizendo: vamos aproveitar que período de Natal é período de consumo e vamos ganhar muito dinheiro, enquanto os outros celebram, a gente trabalha. E essa menina então, quando diz: pai, mãe, quem sabe eu posso ir na festa da escola, eles dizem: é claro que você vai na festa da escola, nem dá bola para a igreja. Na hora da refeição, ao invés de uma oração, é cada um comendo rápido para ir embora. E o filme vai passo a passo mostrando essa menina que daqui a pouco ela muda o pedido de Natal. E o pedido de Natal dela é uma oração, na qual ela diz: Senhor Jesus, que nesse Natal o Senhor nasça no coração do meu pai e da minha mãe, porque eles esqueceram quem você é. Essa reflexão tem a ver conosco. Nós vivemos num país livre, não vivemos na rejeição, não vivemos na repreensão do Evangelho, mas facilmente o Natal pode se tornar uma data, o nascimento de Jesus pode se tornar algo do qual nós somos indiferentes. Todos os anos se fala em Natal, todos os anos se enfeita, todos os anos se prepara. É tempo que você se preocupa com o presente que vai comprar, com o encerramento desse grupo, com o encerramento daquele grupo, com o encerramento do outro grupo, já fica pensando: ai, as férias estão chegando. E quem sabe nós podemos, sem perceber, ver que o Natal vai sumindo daquilo que de fato ele deve ser lembrado em meio a tanta coisa. Por isso no Natal nós devemos lembrar do que é importante. Por isso no Natal nós devemos perceber que lá quando João nos diz que Jesus veio como presente para a humanidade, e uns nem perceberam, uns não receberam,
Nós não devemos imaginar que foi algo tão pragmático, aonde as pessoas diziam, eu aceito, eu não aceito. Mas que dia a dia elas foram perdendo, de entender que Jesus era um presente para a vida delas. Hoje de manhã, um amigo meu, um irmão lá de Araçatuba, da igreja de Araçatuba, ele me mandou um vídeo no WhatsApp. E eu não abro vídeo no WhatsApp. É difícil. Se alguém manda vídeo no WhatsApp, eu nunca abro. Mas hoje, por algum motivo, eu resolvi abrir. E esse vídeo, na verdade, era um vídeo amador, muito simples, de uma mulher com um celular assim virado para ela dentro do carro, contando uma pequena história. Uma situação que ela passou, falando sobre uma coisa que ela gostava muito, que era comer sequilhos com goiaba, com goiabada. E ela conta então nessa pequena história o seguinte, que ela gostava muito de toda noite ao chegar do trabalho fazer um cafezinho e passar na padaria, pegar um sequilho e comer sequilho e tomar café, comer sequilho e tomar café. Só que ela comia aquele sequilho e tomava café e de repente ela começava a pensar, mas a goiabada é tão pequenininha, podia ter mais goiabada nesse sequilho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar na padaria qualquer hora isso. E ela já era conhecida na padaria, sempre era o mesmo lugar, ela chega então e vai lá, quando vai pedir ela diz, olha, eu quero aquele sequilho de todo dia, mas só uma coisa, vocês podiam caprichar mais na goiabada, vocês botam tão pouquinho. E o pessoal ouviu, deu aquele sorrisinho meio sem graça, ela foi embora comer o sequilho. Alguns dias depois ela chega o atendente da padaria e diz aqui, olha aqui, um pedido especial para você. O sequilho com uma mega goiabada. E lá vem a sacolinha cheia de sequilhos com goiabada. Ela vai para casa e come uma, ela, muito bom, bem como eu pensei. Assim que fica bom. Come 2, come 3, come 4, começa... que negócio doce. Ela começa a comer e acha doce demais, ela deixa metade dos sequilhos. No outro dia ela chega na padaria meio sem jeito, já vem o rapaz com um sorriso. Os teus sequilhos com bastante goiabada. Ela, obrigado. E ela vai para casa, pega o sequilho, pega a faca, tira a goiabada e come. Depois ela toma coragem, num dia, ela chega na padaria e diz assim, olha, eu só queria lhe dizer uma coisa. Eu pensei e eu estava insatisfeita com aquele sequilho porque eu queria do meu jeito. Mas eu precisei passar por essa experiência para descobrir que o melhor sequilho é da maneira que ele foi criado. Eu queria do meu jeito e percebi que do jeito que ele foi criado é muito melhor. Sabe, queridos, nós estamos no Natal. E quando nós olhamos para o nosso coração, para os presentes que nós desejamos na nossa humanidade, quem sabe nós temos tantos sonhos, tantas opções, tanto desejo, tantos pedidos de Natal. Quem sabe nós estamos atrás de tanta goiabada no sequilho, quando na verdade a grande mensagem de Deus para mim e para você é, o melhor presente o Criador já deu. Não fique insatisfeito. Pare de correr atrás de tanta coisa e olhe de novo para Jesus. Olhe de novo para Jesus, que é o presente de Deus para a humanidade. Para uma humanidade carente de relacionamentos, Jesus diz que Ele nos salvou para nos colocar em intimidade com o Pai. Para uma humanidade carente de referências, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para uma humanidade que vive em desilusões, que vive em trevas, Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou a luz que ilumina o mundo. Para uma humanidade perdida, Jesus diz, eu morri para salvar você. Que a mensagem de Natal para mim e para você seja essa. O Natal é para todos, porque eu sei o que ele é para mim. O Natal é para todos, porque eu sei o sentido do Natal para mim. E que assim como alguém que num país onde não tem lembrança nenhuma do Natal, onde não canta Noite Feliz, onde não tem uma árvore, o Natal nasce lá no seu coração.
que ele nasça no meu e no teu, para que em meio a tanta noite feliz, em tantas mensagens, em tantos versículos, em tantos filmes, Jesus seja para todos, mas não seja teu. Que nessa noite, que nesse Natal, que na nossa vida, o lugar de Jesus seja no meu e no teu coração. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.